Este é mais um episódio do Descascando a Laranja, o podcast da GfK, uma empresa NEQ focado em tecnologia, negócios, dados e varejo. Eu sou Juliana Cavani e para o papo de hoje estou com o Henrique Mascarenhas, que é diretor comercial para a América Latina da NEQ GfK. Masca, bom ter você de novo aqui. Opa, excelente. Vai ser mais um ótimo bate-papo. Com certeza. E o nosso convidado de hoje é o Fernando Cunha, que é General Manager para a América do Sul da Johnson Controls Hitachi Ar-Condicionado do Brasil, que é uma empresa fabricante de ar-condicionado e detentora das marcas Hitachi e York, que atua há mais de 50 anos no Brasil. Fernando, muito obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Juliana, Henrique, obrigado a vocês, uma honra participar e estou ansioso pelo nosso bate-papo. Bom, vamos começar então falando sobre, a gente vai falar hoje sobre indústria, né? Mas uma visão um pouco mais macro. Queria que você trouxesse um panorama geral aí sobre a atual situação da indústria no Brasil. A indústria brasileira, ela está, na minha opinião, e a opinião de vários especialistas e pessoas, colegas meus do setor, ela vem estagnada há muitos anos, né? A gente teve um boom no Brasil na década de entre 60 e 80, mas depois dos anos 80, da década de 80, a gente entrou num platô com pequenas alterações, e geralmente alterações que eram um pouco aumento de volume, mas nunca um salto tecnológico, né, que são as duas dimensões que a gente pode analisar uma indústria, é o quanto você cresce a sua base e quanto você sobe uma escada tecnológica. Então, a gente nunca conseguiu ter essa subida, que seria o mais importante numa competição global industrial, mas a gente teve alguns momentos durante esses últimos 40 anos, 30 anos que sejam, de algum aumento tímido, né? Isso permanece até hoje, a gente está nesse platô ainda, tentando um pouco agora, pós-Covid, ter uma retomada. As coisas parecem até um pouco melhor do que se previa numa situação pré-Covid, mas ainda uma situação complicada, né? Durante aqui o bate-papo, eu vou tentar falar não só do negativo, também vou tentar colocar alguma luz otimista, até para vocês me convidarem de novo, mas claro, tem um panorama que é um pouco importante, o realista, né? A situação que a gente também tem que falar de uma forma aberta para poder aí trabalhar em cima, né? Então, se a gente for pegar algumas coisas mais macro, os números da indústria que a gente tem, né? Então, eu tinha pego aqui. A gente hoje, em termos de indústria, a indústria hoje, aí, Henrique, me corrija se estiver falando bobagem, a gente deve estar crescendo, a participação da indústria no PIB é em torno de uns 10%, 11%, isso medido já há um tempo, pode ser até que esteja menos. Países que realmente passaram nessa frente na sua industrialização, tem uma participação da indústria no PIB, às vezes de ordem de 30%, 40%, 50%, 60% do PIB. Isso é fundamental, né, para esse desenvolvimento sustentável do país. E depois até tem um recuo, mas aí se especializando em indústrias de maior valor agregado. Isso depois de um alto desenvolvimento, né? A gente não chegou nesse ponto e já reduziu a nossa participação no PIB nos últimos tantos anos que eu comentei. Então, hoje a gente tem aí 10%, vamos dizer, do PIB brasileiro é gerido pela indústria. Ao mesmo tempo, a gente paga em torno de 30% do imposto, né? Então, 30% do imposto arrecadado é da indústria. A matriz energética no Brasil é uma matriz razoavelmente limpa, e a indústria não é um detrator disso. A gente está abaixo, a gente está em torno de 7% das possibilidades, vamos dizer, de redução de emissão de carbono. 7% seria referente à indústria. Então, a gente tem hoje um panorama onde a indústria está sobrecarregada. Por que eu estou trazendo esses números, né? A indústria está sobrecarregada e isso deixa ela numa situação muito difícil de continuar ou retomar um crescimento, né? Isso dito, gente, a gente tem hoje um certo otimismo, porque estamos com uma previsão nesse ano, se não me engano, de 2,2% de crescimento na indústria. É longe do que a gente precisaria? Mas já é algo, pelo menos, direcionalmente correto. Estamos indo na direção correta.
Aí você falou de crescimento de indústria, e aí a gente tem, acho que, duas dimensões para colocar aí. A primeira dimensão, assim, lógico, vê em volume, a gente pode ver lá entre 2008 até 2013, muito do volume da indústria, e aí vamos falar da indústria de eletro, né, porque ela é muito suscetível a crédito e a preços nominais, né? Muito desse volume veio por conta de redução de impostos, né? Principalmente os IPIs que foram reduzidos. Então você teve aquele boom de consumo, é, que realmente levou a gente para um outro patamar de vendas, principalmente de eletroeletrônico, e depois voltou um pouquinho, logo depois da crise que se iniciou lá em meados de 2014 e veio na recessão de 15 e 16. Então, esse é o primeiro ponto, né? É o custo que existe para o consumidor e o custo que existe para a indústria, né? Então, é o tal famoso custo Brasil. Então, uma dimensão. A segunda dimensão, que eu acho que é a que você chegou a tocar aí, é uma indústria desenvolvendo tecnologia, né? Uma indústria desenvolvendo tecnologia e inovação. E aí, então, você precisa de alguns incentivos, pode ser externos ou internos, mas que o governo pode ser indutor ou não desse tipo de incentivo, mas a gente precisa destravar essas amarras, né? E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu quando a gente teve a abertura em 1991, né, o governo Collor, ele fez uma abertura muito rápida e a indústria não teve nem tempo de se desenvolver, veio aquela enxurrada de produtos importados e muita indústria quebrou naquela época, muita indústria saiu do país e a gente viveu um período de recessão, né? Acho que no período recente da nossa história teve esse período de recessão, 91, 90, 91, né? E o período agora mais recente de 2015 e 16. Bom, dito isso, a indústria, se a gente faz uma abertura completa, a indústria de ar-condicionado, por exemplo, vai ser engolida pelos chineses, né, que produzem pelo menos, acho que 100 vezes mais do que a gente lá na China, e eles são detentores da tecnologia, né, falando especificamente de ar-condicionado, que é onde a Johnson Controls e Hitachi atua. Como é que a gente faz, na sua opinião, como é que a gente pode fazer uma abertura maior, né, ou quais são os fatores indutores que a gente precisaria ter no Brasil para ter essa inovação? E aí, no outro ponto de vista, o que que você pensa do ponto de vista de impostos, custo Brasil, para a gente poder fazer com que a nossa indústria seja mais pujante? Bom, acho que tem bastante coisa para a gente descascar aí. Vamos começar um pouco a questão do volume, né? Assim, eu trago às vezes um exemplo que eu acho que é fantástico, que não é do nosso setor, mas é a produção de aço. E não sou longe de ser especialista, mas eu estava vendo os números, posso estar errando aí grosseiramente, mas que na década de 70 e 80, a produção brasileira de aço era em torno de 28 milhões de toneladas. A China, na época, tinha 34 milhões, algo assim, tá? E a gente vê a questão de não ter um planejamento, não ter uma orientação para a indústria de uma forma sustentável. A gente hoje, 2020, a gente está agora em 2024, mas acho que estou pegando dados de 2020, ali a gente tinha a gente chegou no volume próximo do que a China era da década de 80, e a China está com 900 milhões de toneladas. Isso dá uma ideia de como a gente ficou para trás, né? Nessa questão de desenvolvimento industrial. Até um fato que eu acho que é super interessante, eu não sei se vocês sabiam disso, a China na década de 80, começo de 80, 80 e poucos, o Brasil já não estava na melhor situação possível, mas eles mandaram uma comitiva para a América do Sul para estudar Brasil, Argentina, o que fora até na Venezuela, naquela época era o milagre econômico, né? O Brasil era o país do futuro, para entender o que a gente estava fazendo tal, e tentar replicar, já cientes que a gente vinha passando dificuldades já de uma certa hiperinflação. E parece que eles fizeram o trabalho direitinho, né? Fizeram entrevistas com o Delfim Neto, né? E aqui no Brasil, né? Depois voltaram a replicar. Mas, assim, tudo isso mostra o quanto a gente ficou estignado, parado no tempo, né? Estagnado.
Em relação ao custo Brasil, o que a gente precisa fazer para desenvolver em termos de inovação e o custo Brasil, acho que são coisas que estão um pouco correlacionadas. A gente, sem dúvida, precisa de investimento para tirar algumas amarras, né? Então, uma infraestrutura que a gente tem, né? A infraestrutura é um problema grande, o Brasil tem uma malha rodoviária, a base do nosso transporte, a gente privatiza bastante algumas estradas, né? Outro dia eu estava brincando com um colega meu a quantidade de pedágio que faz parte do custo do meu produto, né? Seja de matéria-prima, raw material, finished goods, ou só a mudança, assim, é uma quantidade absurda, né? E tudo isso é custo Brasil, né? E, fora isso, a gente deveria estar investindo na infraestrutura numa um nível de 4, 5% do nosso potencial de investimento, a gente tem investido 1,2%, 2%. É um percentual que não é nem suficiente para você manter a tua infraestrutura em dia. Então, a gente está com a infraestrutura piorando, né? Esse é um dos problemas, claro, do custo Brasil. Tem um custo da burocracia, tem um custo dos impostos, que é outro problema crítico que a gente tem, né? O Brasil é caracterizado por ser um país de uma taxa tributária alta. A gente, se for olhar, a gente deve pagar em torno de 35%, 36% da indústria, percentual, aí não estou falando de valores absolutos, como eu falei anteriormente. E com isso, a gente está tendo agora uma discussão super importante, que acho que todos nós devemos participar à medida do possível e prestar atenção, que é o IVA, a reforma tributária, que chegou-se a ser discutido e a indústria, via os seus órgãos representativos, né, o Ciesp, Fiesp, estava tentando direcionar para que não passasse de 25%, aí a gente teria um ganho real, né, em relação à situação atual. Ela já se admite por conta das concessões, lobbies que ocorrem, né, no Congresso e durante a elaboração do plano já está se admitindo 30%, alguns falando até mais. Então, esse é um outro problema, uma trava enorme que a gente tem, né, em relação ao nosso desenvolvimento. O ponto que você também tocou, você falou, se não me engano, um pouco sobre inovação, tal, quanto que é necessário, né? E a inovação também ela é algo que pode surgir pelas empresas privadas, muitas vezes ela surge, né? Mas muitas vezes ela tem que ser fomentada por um governo, um plano de nação, vamos dizer assim, vai. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que são interessantes. O Brasil tem uns cases de sucesso muito bons, né? A gente tem a VEG, tem a de aviões, a de São José dos Campos, a Embraer, né? Tem VEG, Embraer. Embraer. Então, a gente tem alguns casos bacanas, a própria que a gente vê agora, a indústria de geração de energia eólica, é um caso bacana do Brasil, né, que está crescendo. Então, acho que a gente tem alguns exemplos bem-sucedidos que a gente tem que se espelhar e ver como replicar mais. E esse negócio que você falou de parceria com as universidades, né, no desenvolvimento de tecnologia, a gente tem um grande problema no Brasil, que é a nossa burocracia, né? Então, para uma empresa, tem duas coisas, né? A burocracia de você, uma empresa privada, pegar essa tecnologia e desenvolvê-la, né? Isso já existem vários entraves burocráticos. E outra é a própria universidade pensar em desenvolver tecnologia que seja viável para que seja desenvolvido pela indústria, né? Muitas vezes a própria universidade ela produz tecnologias que não são viáveis porque quem está lá dentro das universidades muitas vezes não está pensando no mercado consumidor, ou não está pensando num problema que existe no país. Ele está pensando simplesmente naquele microcosmo que ele tá desenvolvendo, sem entender quais seriam as repercussões daquela tecnologia ou como ela poderia ser usada para melhorar a vida das pessoas ou fazer alguma coisa, uma parceria com a indústria. Então a gente tem dentro
desse mundo, né, de desenvolvimento de tecnologia, a gente opera com esses dois problemas. A burocracia de pegar essa tecnologia, porque existem tecnologias boas dentro das universidades, pegá-la e passar para a indústria, e outra do pesquisador mesmo ter essa visão um pouco mais voltada para fora e não só para dentro para dentro da universidade. É verdade, concordo 100%. Por isso que tem que ter uma coordenação, né? Se você não tem uma coordenação, eu dentro da Johnson Controls Hitachi, se a gente tem um objetivo de melhorar a experiência do cliente ou fazer uma inovação em qualquer área, dificilmente eu vou poder só envolver um departamento, porque tem ramificações na empresa inteira, né? Você precisa ter um alinhamento de ações para gerar um resultado macro. E a mesma coisa nessa questão de inovação. Não adianta a indústria ir para um caminho, a universidade para outro. Você tem que ter uma sinergia, primeiro para concordar quais são os desafios que a gente deveria apostar, né, em termos de tecnologia. A tecnologia, a inovação, a gente não pode se iludir que é um negócio, como às vezes a gente escuta, né, que é um negócio que está reservado a grandes mentes, a grandes gênios, né, que estão lá na sua garagem e de repente faz o negócio explodir. Mas sim um esforço deliberado de entender tendências macro, tendências globais, como é que está a guerra tecnológica global, onde são os lugares que a gente pode conciliar a necessidade no Brasil e a vocação do Brasil e tem potencial de ter um valor agregado, e aí sim você criar em torno desses objetivos um alinhamento entre setor público, privado, universidades, bancos de desenvolvimento. Você tem que ter um alinhamento fino para que isso gere algum proveito. Senão acontece o que você falou. Um vai lá, podemos até acertar, né? Assim, quer dizer que não seja válido. Não, acerta, né? Mas acerta é pontual, os acertos são pontuais, não poderia são, ser não muito são melhor, e tem que processuais. ser melhor, porque a gente não vive numa ilha, né? A gente está aqui num mundo extremamente globalizado e tem gente muito organizada trabalhando e pegando o nosso mercado, né? Então não adianta a gente se iludir achando que nessa desorganização que você comentou, burocracias, a gente vai conseguir ser minimamente competitivo para sair do estado que a gente está hoje. E você falou uma coisa muito importante, né, que a gente não vê nos debates políticos, né? Eu, assim, não quero nem entrar em política, mas tem um debate que a gente tem que ter e não existe no Brasil e você acabou de tocar nesse ponto, que país a gente quer ser, né? Nossa. A gente não fala disso, a gente fica constantemente correndo atrás do você quem vai ser o ministro da economia, se a política econômica é essa ou aquela, mas a gente não fala de que país a gente quer ser, para onde a gente quer ir, como a gente quer crescer, né? Então, são sempre políticas pontuais, e aí correndo atrás do rabo para ver se o fiscal vai dar, se a taxa de juros vai cair, mas a gente não discute o país, né? É incrível isso, e eu fico um pouco chateado quando eu vejo a imprensa, de uma forma geral, e o que ela também está fazendo o papel dela, trazendo muitas vezes o que dá uma maior visualização, né? Isso é importante para manter qualquer órgão de imprensa, né? Se ter essa visualização, principalmente nas mídias sociais, mas a discussão é muito rasa, né? Uma discussão muito pontual, radicalizada, sobre, sabe, decisões que a quantidade de energia gasta em alguns pontos que eu vejo hoje em dia me deixam chateados por realmente a gente saber que tem coisas estruturais que a gente deveria estar conversando, deveria estar debatendo com mais profundidade. Agora, por outro lado, eu acho também aí que os empresários, aí estou dizendo assim, fazendo meia-culpa, né? Eu acho que a gente tem que levantar mais essa bandeira também, né? E exigir um pouco mais, né? Eu como cidadão, como executivo de empresa, exigir um pouco mais do governo e buscar um pouco mais essa construção, né? E é isso que me fez na minha carreira, depois de um certo tempo, tentar ir para órgãos de representativos da indústria, tudo para a gente tentar ter um pouco mais, estimular um pouco mais o debate, né? Vamos dizer assim. Mas você está certo, fica tudo realmente algo muito raso. Outro dia eu dei risada que um rapaz, não lembro quem falou isso, ele falou, a questão, a gente fica sempre na taxa de juros e inflação, né? Esse é o debate.
E agora o E a fiscal, né? Se o austeridade fiscal fiscal. vai dar, se não vai dar. E aí o cara falou, eu dei risada, ele falou, pô, o Brasil parece aquele centenário, que assim, ele já está ali, já fez o papel dele na vida, já se desenvolveu, está com 90, 100 anos, e que você só fica medindo ali a pressão dele, a glicose, e mantém, sabe? Não mexe nada, não deixa manter. E não é, a gente está numa situação que se a gente não olhar para outras coisas, não arriscar, não fazer alguns investimentos, mesmo que em algum momento nos dê algum efeito colateral de econômico que a gente tenha que adressar, a gente não vai sair do lugar. Porque essa política de austeridade fiscal que a gente tem feito, a questão de juros, a gente está fazendo desde da estabilização do real. E não, a gente, como indústria, não posso olhar de 90 para cá e dizer foi bom. Não foi. Então, realmente está faltando aí um pouco mais de arrojo na política de desenvolvimento de indústria para a gente começar a trilhar algo realmente significativo, né, que vai nos ajudar não só a desenvolver a indústria, mas a gente fala de desenvolver a indústria, porque aí você vem junto o desenvolvimento de uma renda média, que são uma certa melhora também dessa disparidade social que a gente tem. Você tocou num. Você falou renda média, aí veio na minha cabeça. Não, o Brasil é um país com uma desigualdade social tremenda, né? E aí a gente tem também um investimento que tem que ser feito, que esse é fundamental, e a gente acabou nem falando, né, que para desenvolvimento de inovação e tecnologia no país, que é investimento em educação, né? Verdade. Nossa educação hoje, a gente acabou não falando disso, mas isso é fundamentalíssimo, né? Eu ia trazer exatamente isso, e pensando, como você falou, Fernando, a responsabilidade da indústria, né, fazer essas cobranças, eu acho também que a indústria tem essa responsabilidade das parcerias, não só com universidades, mas educação de base, para desenvolvimento dessas novas tecnologias, já com essa visão tão importante de mercado, né, das tendências. E como tem sido essa ação hoje? Olha, eu acho que ela é tímida, porque é, eu não acredito que a indústria ou o setor privado ele consiga, tenha apetite de novo ao risco e apetite de investimento de fazer essas mudanças. Sozinho ele não faz, né? Porque ele está num ambiente ultra Uhum. competitivo, onde o Brasil já nos coloca condições muito difíceis de ser bem sucedido, e você não tem espaço, né? Então, para algo assim funcionar, realmente eu acho que teria que ter um approach um pouco diferente. A gente tem iniciativas, sem dúvida tem, a gente trabalha com o Senac, Senai, com algumas entidades, e eu não sou o melhor para falar sobre isso, porque eu estou um pouco distante nesse ponto, mas eu sei que a gente faz, mas é super tímido. E eu acho que teria alguns espaços muito bacanas para serem feitos, que a gente poderia fazer com universidades, com associações, voltado justamente para o que a gente falou da inovação, que é um ponto fundamental para nós. Né? Então, tem um approach que eu adorei, que uma empresa fez, não vou citar o nome da empresa, mas eu acho que é o approach correto. Né? Ela é uma multinacional de peso no setor dela, e ela tem o core business dela, que ela mantém esse core business dela na matriz, com todo o seu direito, com toda a sua razão, ela não tem nenhuma obrigação de dividir isso, né? O core dela da tecnologia. Mas a gente está aqui no Brasil num estágio alguns passos atrás. Então, essa multinacional chegou e sentou para conversar com a Embrapi, com o BNDES, com as entidades de classe, falando, olha, o que é interessante desenvolver aqui que vai ser bom para o Brasil, que não seja necessariamente a nossa última tecnologia, mas que vai ser bom para vocês irem crescendo nessa escala tecnológica, e com isso também eu consigo aqui ter uma penetração maior. Então, resumindo, eu acho que um pouco esse tem que ser o approach, né? A gente tentar, e aí envolver a parte da educação junto, porque você tem que ter mão de obra para poder te possibilitar também fazer esses movimentos, tentar entender quais são as áreas que a gente pode aproveitar e são acessíveis para fazer no Brasil, no estágio atual que a gente tem, para crescer mais, né? Mas assim, voltando à parte da educação, da capacitação da mão de obra,
é um ponto crucial, a gente sente bastante dor nisso, né, de dificuldade de encontrar gente capacitada, e a gente tem algumas parcerias, a gente investe, monta showrooms em parcerias pelo Brasil para fazer essas formações de mão de obra qualificada, mas eu entendo que ainda é muito tímido e não acho que o privado sozinho vá ser responsável por desenvolver isso, a capacidade que a gente precisa. E a gente está num momento, eu tenho estudado muito as novas tecnologias, que nós estamos num momento de virada, né? Trabalhar com esse tipo de nova tecnologia, porque assim, o profissional do futuro, que é o que não, do futuro próximo, não é o futuro daqui a 10 anos. Quem não souber entender essas tecnologias e navegar dentro delas, não vai sobreviver, É né? verdade, E a gente é precisa. verdade. É um ponto difícil esse, assim, eu como todo mundo que está no mercado, a gente está tentando antever e ver qual que é a implicação que a gente tem no nosso segmento com essas novas tecnologias. E a gente vê também o quão distante a gente está de ter profissionais preparados para adressar coisas, às vezes, muito mais simples, né? Coincidentemente, ontem eu estava conversando sobre isso com um colega meu, sobre inteligência artificial e qual era o potencial que a gente tem no Brasil, né? A gente, com a inteligência artificial, a gente tem aí uma possibilidade de tentar diminuir nosso gap em relação a países desenvolvidos no que diz a produtividade da indústria, né? E eu acho que a inteligência artificial vai ter um peso fundamental para isso, né? A gente não vai, aqui no Brasil, infelizmente nesse momento, se conseguir produzir os hacks, né, de ponta para data center, isso está fora do nosso alcance, né? Os semicondutores, a gente não vai fazer isso, mas, pelo menos por enquanto, né? Mas a gente deveria sim aproveitar essa tecnologia que está disponível e apostar para utilizar isso para melhorar esse nosso gap de produtividade. Eu entendo que a Embrapi tem feito trabalhos nesse sentido, mas o Brasil tem uma série de empresas que têm focado nisso e eu espero que a gente consiga surfar um pouco essa onda, se não a ponto de ter um destaque global, mas a ponto da gente conseguir ter um destaque regional, que para nós já seria muito importante, na América do Sul, que isso é na América Latina, né? Só fazer uma observação para quem não sabe, né? A Embrapi é a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. É isso aí, é isso aí. Hoje, assim, no Brasil a gente tem esses centros de excelência, tem a FAPESP aqui em São Paulo também, né? Fundação para Pesquisas do Estado de São Paulo, que oferece também, tem verba para pesquisa, às vezes não é a fundo perdido, mas que auxilia muito as empresas, mas também tem um alcance limitado, né? Quando a gente fala de Brasil, tem um alcance limitado. É uma Mas, sim, a gente tem quantidade centros de excelência. muito menor do que a gente precisaria, né? Muito menor. Mas existe, né? Existe uma verba, mas se você for comparar a quantidade do que a gente investe e tem disponível de P&D e o que a gente deveria estar investindo está numa escala de 10, 20 vezes menos do que deveria. Né? Mas existe. Então, a gente está indo para o lado bom da coisa, né? A gente tem que aumentar, né? O que tem, porque a gente tem centros de excelência, né? Isso é uma coisa boa também. E a FAPESP, diferente daquilo que eu estava falando das universidades, né? Da indústria acessar a universidade, a FAPESP ela já tem esse movimento aí de trazer a indústria, de trazer as startups mais para perto dela, Legal. né? Isso é uma coisa interessante porque já dá as coisas já são feitas com vista a No colocar no mercado mercado. uma tecnologia nova, né? É bacana, eu acho isso super legal. Não estou familiarizado com a iniciativa deles específica, mas tenho todo o interesse. Inclusive, se alguém escutar nosso podcast quiser fazer contato, eu gostaria muito de entender mais e tentar participar e colaborar com a indústria. Obrigada, Fernando, foi excelente, viu? Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Eu agradeço muito, acho que vocês estão fazendo um serviço, estão prestando um serviço para o país e para os executivos que tem um grande valor e eu espero ver esse podcast crescendo cada vez mais.